Num clique e sem fronteiras, ouça a nossa emissão em radiogilão.com. Boa tarde, foi no passado dia 22 de abril. Realizou-se mais uma Assembleia Municipal, onde alguns dos pontos importantes foi o voto de congratulação aos Sonâmbulos Futsal Luzense Associação e à equipa de júniores femininos do Clube Recreio e Desporto Santa Luzense, ainda um voto de pesar pelo falecimento de Ana Maria Ferro. Estes e outros pontos foram abordados na última Assembleia Municipal, como nos lembra o seu presidente José Manuel Carreiro. Estivemos no dia 22 de abril, pelas 21 horas, na Assembleia Municipal Ordinária, que foi transmitida também nas redes sociais do município de Tavira, e tivemos muita gente também a assistir, e presencialmente também alguns, o que é sempre importante, é sinal que as pessoas se interessam pelo que se passa na cidade e a gestão da cidade de Tavira. Tal como a Ana Cristina falou, portanto, tivemos 2 votos de congratulação, tivemos uma moção, um voto de pesar e uma recomendação. Portanto, os 2 votos de congratulação, um foi para a equipa júniores femininos do Clube Recreio e Desporto Santa Luzense, o outro aos sonâmbulos, pelo facto de terem conseguido 5 taças do Algarve, e receberam uma super taça que faz parte do regulamento, em que diz que os clubes que ganharem 5 vezes a taça do Algarve, portanto, têm direito a uma taça, é uma super taça, por assim dizer. Depois tivemos uma moção que isto tem a ver, portanto, tudo isto foi apresentado pela bancada do Partido Socialista. Tivemos uma moção que tem a ver com a reabilitação da Nacional 2 entre o Barranco do Zé e São Brás de Alpestel, que neste momento está intransitável e que para nós, para todo o Algarve e principalmente para nós, para aquela zona de São Brás de Alpestel e para o pessoal de Cachorro que tem dificuldade de aceder, portanto, tanto a São Brás tem que fazer uma volta muito grande, tanto a São Brás como a Lolé, como a Faro. Tivemos também um voto de pesar pelo falecimento da Ana Maria Ferro, portanto, a senhora que foi presidente do Monte Pio, portanto, uma mutualista. E depois tivemos também uma recomendação que foi apresentada pelo grupo dos parlamentares do Chega, que apela à transmissão em direto das reuniões de Câmara, da Câmara Municipal de Tavira. As da Assembleia já são, e depois tivemos, entre outros assuntos, que teve a ver com a prestação de contas de 2025, que foi apresentado pela Câmara, portanto, existem propostas da Câmara, apresentado pela Câmara, foi aprovada por maioria. Tivemos também a proposta para concurso público de direito à exploração dos serviços de transporte fluvial com embarcações de passageiros entre Santa Luzia e Terra Estreita, que também foi aprovado por unanimidade. Tivemos uma proposta para a concessão de direito de exploração dos restaurantes Vista Mar e 4 Águas em Tavira, que também foi aprovada por unanimidade. Portanto, isto porque aqueles espaços, portanto, aquelas zonas ribeirinhas, foram delegadas em competências para o município e como não estavam devidamente legalizadas, portanto é preciso fazer um concurso para concessão. Depois tivemos também um concurso, portanto, a autorização para a concessão do direito de exploração das lojas que estão vazias nos mercados de Tavira, na freguesia de Cabanas e na Luz de Tavira. Algumas lojas estão fechadas e que não têm atividade. Agora, depois do regulamento dos mercados aprovados, era necessário que a Assembleia delegasse na Câmara essa possibilidade. E também os novos atos de transferência, a revisão dos acordos e atos de transferência de recursos para a Junta de Freguesia para o ano 2026. E tivemos também a intervenção do público e houve discussão no período antes da ordem do dia. Normalmente acontece nas Assembleias Municipais, onde se apresentam ideias relativamente ao futuro e aquilo que se pretende do Conselho de Tavira. Muito participada, diremos, esta Assembleia, tanto quanto pessoas a acompanhar via redes sociais, como também, diremos, a nível presencial. Sim, tivemos algumas pessoas a assistir presencialmente e houve momentos que tivemos mais de 300 pessoas a acompanhar via Facebook do município de Tavira. É importante saber que as pessoas se interessam, saber do que é discutido a nível do Conselho, não é? Eu acho que sim, e
principalmente na Assembleia Municipal, onde os grandes temas, aqueles temas que têm a ver com todos são importantes, mas os grandes temas têm a ver com aquilo que é o nosso presente e o nosso futuro, e são muito, muito discutidos na Assembleia Municipal. Eu acho que quem se interessa por isso, e também apela à participação das pessoas, quanto mais pessoas participarem, maior é a transparência que aqueles atos têm. É isso mesmo. Quando é que é a próxima Assembleia, então, Sr. Manuel Guerreiro? Não tem data, mas... Acho que não tem dia de calendário, mas será em junho. Será por aí a próxima Assembleia, já para que outros assuntos também importantes do Conselho sejam devidamente debatidos com todos os que representam no geral a Assembleia Municipal. É sempre um papel que se faz, participem nas Assembleias, venham assistir às Assembleias, há sempre um momento de intervenção do público. Havia algumas reclamações que antigamente a intervenção do público, tal e qual como dizem alguns regimentos do funcionamento das Assembleias, era no fim da ordem de trabalhos. Nós chegámos a um consenso, nós, entre a mesa e os representantes dos partidos que estão assentes na Assembleia, de que a intervenção do público seria a meia. Portanto, a intervenção do público é a seguir o período antes da ordem do dia e antes da ordem de trabalhos. Exato. Por volta, correndo bem a Assembleia, de acordo, cumprindo com os tempos que estão definidos para o funcionamento da Assembleia. Portanto, a Assembleia começa às 9 e volta entre as 10 e as 10h30, portanto haverá a intervenção do público. Portanto, já não é aquela... Já não tenho que esperar até à meia-noite, 1h, para poder fazer uma intervenção. Anteriormente acontecia. Obrigado à Rádio Gilão pela oportunidade que nos dá de divulgarmos tudo aquilo que se faz no Conselho. José Manuel Guerreiro, Presidente da Assembleia Municipal de Tavira, em balanço do que foi a última Assembleia do passado dia 22 de abril. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.